depois das características qualitativas, nós temos os elementos das demonstrações contábeis. Então a norma de contabilidade atualmente, ela define o que são ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. Então eu vou ler aqui para a gente ter uma noção do que são essas coisas, embora a gente na prática já tenha essa noção. Né? Eu vou ler para informá-los de como a norma sugere que seja essa leitura, tá? Então, para a norma, essa norma é o CPC, Código de Pronunciamento Contábil, tá? Então, nessa norma diz ativo é um recurso controlado pela entidade com resultado de eventos passados, como resultado de eventos passados, e do qual se espera resultem futuros benefícios econômicos. Então, primeira coisa, ativo não é um recurso, não é um patrimônio da entidade. É um recurso controlado. Lembra do exemplo do leasing que o professor falou do carro? O leasing? Então é um recurso controlado pela entidade, e da qual resulta o benefício futuro. O carro, no caso, resulta benefício futuro. Claro, as pessoas vão usar o carro para vender, vão usar o carro para transportar pessoal, a máquina também. Nesse contexto, pessoal, quando eu tenho uma máquina na empresa lá que não gera mais benefício futuro, ela não tem mais valor, ela deixa de ter valor. Ela tem que ser considerado sem valor, ela não gera mais benefício futuro, tá? É claro que eu olhei a máquina e alguém foi lá, olhou, tá, essa empresa não tem valor para ti, mas eu, um comprador, eu usaria várias peças dessa empresa para fazer reposição, eu pago não sei quantos reais nessa máquina velha. Ok, aí ela tem valor. Ela tem um benefício futuro, né? Um valor de mercado. Sei lá, uma máquina que... Eu vou dar um exemplo prático no final, tá? No final dessa exposição. Passivo, então, é uma obrigação presente da entidade, hoje eu tenho essa obrigação, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação, cujo pagamento se espera que resulte uma saída de recursos capazes de gerar benefício econômico. Então é interessante que essa saída de recurso é capaz de gerar um benefício econômico. Claro, vou pagar um fornecedor. Por quê? Porque ele me forneceu material. Vou pagar um empréstimo. Por quê? Porque foi fornecido um dinheiro que eu usei no meu negócio, ampliei o negócio e assim por diante, né? Patrimônio líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos os seus passivos. Vejam, pessoal, que a norma, ela diz que existem 3 pedaços. Essa norma do CPC, ativo, passivo, patrimônio líquido, né? Quando a gente vai lá na Lei 6.404, só tem 2, ativo e passivo. Patrimônio líquido é um grupo do passivo. Então vocês vejam por isso que o professor desde o início sempre gosta de dividir assim, ativo, passivo exigível e patrimônio líquido. Quando você, agora que você já amadureceu na disciplina, já está nesse momento, você agora entende por que o professor usa essa nomenclatura. É para evitar você se confundir. Pela 6.404, patrimônio líquido é um item do passivo, sem dúvida é uma origem de recurso. Mas pela ciência contábil, pela ciência, o patrimônio líquido é a diferença do ativo e do passivo. Então a gente, para não se confundir, a gente vai usar o passivo, vai botar um sobrenome nele. Passivo exigível, tá? Ok. Continuando, dentro do patrimônio líquido, que explica a modificação do patrimônio líquido, nós temos as receitas e as despesas, despesas em sentido genérico. Aqui, obviamente, que custos, ajustes, perdas, né? Assim como receitas, ganhos, receitas, a gente misturou tudo aqui nesse contexto de ciência, de cientificidade. Então as receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de entrada ou aumento de ativos, ou diminuição de passivos, que resultem em aumento do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de aporte dos proprietários. Aumenta o patrimônio líquido, mas não é aporte do proprietário. Então, o que aumenta o patrimônio líquido não é aporte de proprietário? Lucro. E o lucro nasce em razão do quê? Aumenta ativo, diminui passivo, ou a composição desses aumenta o PL, portanto é o fruto do lucro. Né? Você tem um estoque lá, um sapato que está no estoque por R$100, você vende por 200, o que acontece? Você
deixa de ter o estoque de 100, mas aumenta o caixa em 200. Então houve um aumento patrimonial de 100. Né? Essa é a lógica. Tá? E esse aumento patrimonial de 100 reflete onde? Lá no PL. Para toda aplicação tem origem de recurso, que é o lucro. Despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de saída ou redução de ativos ou incremento em passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de distribuição de resultado ou de capital, aos proprietários da entidade. Então, de novo, o patrimônio líquido agora na despesa ele diminui, mas não é em razão de pagamento de dividendo ou distribuição sobre qualquer título. Não. Ele diminui porque houve consumo de ativos, consumo de recursos da empresa, e que esse consumo de recursos está associado à obtenção de uma receita. Né? Mais ou menos assim, né? Eu sei que é um pouco difícil para quem não faz contabilidade, mas a lógica é sempre assim, ganhos e perdas, receitas, despesas, tá? Nós temos lá no livro do Marion um quadrinho. Pessoal, só antes de avançar, a gente, para dirimir, para construir, para fechar essa compreensão, as dicas são a leitura do capítulo 7 do Marion, porque é bem teórico esse assunto, fazer exercício. E perguntar para o professor no dia da aula síncrona, levar a dúvida que você tiver, tá bom? A gente tem mais coisa para explicar, mas obviamente num vídeo de 15 minutos não dá, né? Ok. Ali no livro do Marion nós temos um quadrinho, uma planilha comparativa da evolução dos princípios. Né? Na minha versão aqui que eu comprei, a última, 2018, está na página 152. Então nós temos aqui a teoria, a estrutura conceitual da contabilidade, como a gente viu, os postulados, entidade e continuidade, os princípios, custo histórico como base de valor, denominador comum monetário, realização da receita, confrontação da despesa, essência sob forma, convenções de materialidade, objetividade, consistência e conservadorismo. Nós temos a resolução que deixou de existir, mas os princípios não, e nós temos o CPC, Código de Pronunciamento Contábil, aqui, que é o que está hoje valendo em razão da saída da resolução. Só que se a gente for comparar, são tudo associado, não tem nada, por exemplo, realização da receita, confrontação da despesa é o princípio da competência, regime de competência como pressuposto básico. Entidade e continuidade são os postulados continuaram, e eles, apesar de não ter na CPC, são premissas básicas, pressuposto básico, né? Custo histórico, custo histórico continua valendo, né, com ajustes que eventualmente são necessários, né? Denominador comum, realização de receita, oportunidade, na CPC ele continua existindo, só que agora o termo é tempestividade, né? Materialidade também existe, relevância e materialidade. Objetividade também existe, ser neutro, ser objetivo, com base em documento. Quanto menos o contador precisar decidir como vai ser o registro, melhor. Ele não decide, ele apenas olha o documento e registra. Né? Se ele tiver que fazer cálculo, é pior. Né? É mais instável, né? aquele lançamento. Conservadorismo, prudência, continua a mesma coisa. Características da informação contábil, compreensível, confiável, as qualidades da informação, né? Compreensibilidade, confiabilidade, relevância, comparabilidade. Aqui é outra coisa, que é as características da informação, né? Bom, eu gostei muito dessa imagem que trata da convergência internacional das demonstrações contábeis, e aqui tem alguns termos em inglês muito legal num quadro negro, né? E eu coloquei, né? Mas a convergência não é propriamente isso, é só uma imagem ilustrativa, né? As palavras que se usam, né? Então você dá uma olhada aí que eu acho muito interessante. Bom, na prática o Brasil convergiu às normas internacionais quando foi editada duas leis
a Lei 11.638 de 2007 e a Lei 11.941 de 2009, em que foi obrigada a adoção dos padrões internacionais. A partir dessa lei, os padrões internacionais são ditados por essas duas instituições, né? A International Financial Reporting Standards, meu inglês está bom, né? International Accounting Standards, né? Essas duas entidades, elas ditam. Pessoal, alguns países seguem totalmente, alguns países seguem parcialmente, né, essas entidades. Mas existe um movimento internacional, sobretudo países maiores, o Brasil exporta para o mundo inteiro, então existe uma pressão internacional sobre o Brasil para que as informações contábeis tenham aquelas características de qualidade, possam ser comparadas com demonstrações de outras empresas de outros países. São confiáveis, apresentam informações relevantes, são compreensíveis. Compreendeu? Tudo o que está sendo montado por um país que quer exportar para o mundo inteiro, que é um país, que é o Brasil, não é? Então, é uma exigência meio que de uma parte dos usuários internacionais da informação contábil. No Brasil, nós temos o Comitê de Pronunciamento Contábil, que é esse tal de CPC, que tem o objetivo de acelerar o pronunciamento visando essa convergência. E algumas mudanças são muito importantes, né? Essas mudanças que o professor está lá no livrinho, né? Alguns exemplos. Então nós temos a introdução no Brasil do valor justo, fair value. Essa introdução mudou um pouco aquele conceito que era valor pelo registro original e ponto. Aí, em razão do valor justo, é que veio custo corrente, que a gente leu, valor presente da dívida, que a gente leu, e assim aqueles outros que a gente tinha falado, né? O valor justo é o valor pelo qual um ativo ou passivo pode ser comprado ou vendido numa transação corrente normal. Então vocês imaginam uma máquina, não tem mais valor para a empresa porque não consegue mais produzir um determinado produto com qualidade, está ali estorvando, incomodando a empresa. Nós temos que nos desfazer dessa máquina. Tá, então nós vamos gastar para tirar ela, mas aí chega alguém no mercado e olha, não, mas essa máquina para mim é útil, porque eu posso usar várias peças para reposição, eu pago tantos mil na máquina. Opa, esse é o valor justo, né? Para a empresa ela não teria mais benefício econômico, mas ela tem um valor de mercado. Então desses dois, se tem benefício econômico e valor de mercado, a gente pega o maior, não importa o valor contábil. Ela está registrada tinha sido comprada por R$1 milhão e agora está valendo, sei lá, R$100 mil, vamos supor que foi toda depreciada e ainda tem um valor residual, não importa. O que importa é olhar para o mercado, quanto que a gente consegue. A gente consegue 100 mil, então a gente tem um valor associado a essa empresa, né? Só uma ressalva que eu confundi, jamais o balanço patrimonial, nessa análise que eu fiz, jamais pode aumentar o valor do bem. Se ele está registrado por 100 mil na contabilidade e alguém vai e paga 50 mil, aí você pode reduzir para 50 mil. Mas se alguém paga 200 mil, você não pode, se ele está registrado 100 mil na contabilidade, não pode aumentar para 200 mil, não pode. Por quê? Porque senão você infringiria o princípio da prudência. Né? Você não pode aumentar o valor do ativo, só diminuir, tá? Esse exemplo que o professor deu é o exemplo que a gente vai explicar o teste de recuperabilidade de ativos, chamado Impairment Test, que é o próximo item. Mas infelizmente eu vou ter que encerrar, senão vai passar de 15 minutos o vídeo. Já continuamos.